A báscula T muda de estado a cada vez que pressionamos a tecla. Um interruptor é um dispositivo mecânico, o qual abre ou fecha contatos metálicos que com o tempo vão se deteriorando. Neste, a mecânica é substituída pela eletrônica e se consegue um interruptor sem contatos que se desgastem, e que, além disso, que se ativa pelo tato. A saída muda de ativa a inativa cada vez que se pressionam os terminais que fazem o papel de sensores. Funcionamento. Para que o circuito possa ser sensível ao tato, aproveitamos uma dupla propriedade. Por um lado, a umidade de nossa pele nos servirá para unir dois terminais e poder produzir uma mudança de nível na entrada do circuito e por outro, a elevada impedância de entrada das portas CMOS. Esta mudança de nível se aproveita para disparar um monoastável de temporização curta, de forma que este seja o encarregado de ativar ou desativar a báscula. A missão do monoastável é assegurar um só disparo à báscula cada vez que se pressione sobre os contatos do sensor T63, T64, quer dizer, elimina possíveis contatos muito rápidos que podem se produzir cada vez que se toca com o dedo. Se não houvesse o monoastável, teríamos a entrada de relógio, CLK, da báscula, unida ao ponto onde agora o terminal 2 de U1A está. E cada vez que pressionássemos com o dedo se produziriam muitos pulsos e muito rápidos, de forma que o estado final dos LEDs seria indeterminado, por não poder controlar o número exato destes pulsos. A báscula JK tem as entradas unidas ao positivo para formar uma de tipo T, que tem a particularidade de que muda o estado da sua saída cada vez que se produz uma alteração na sua entrada de relógio, de tal forma que se a saída, que está ativa, LEDs iluminados, e se produz uma alteração na entrada de relógio devido a uma pressão sobre os terminais T63, T64, a saída que passa a zero e os diodos LED se apagam. Se voltarmos a pressionar, se produzirá outra alteração do relógio e os LED vão se iluminar de novo. O circuito. No circuito temos duas partes perfeitamente diferenciadas. Por um lado, está o circuito encarregado de gerar um pulso só cada vez que tocamos com o dedo e por outro, o encarregado de atuar sobre a saída mudando-a de estado cada vez que pressionamos. A resistência R1 é de valor grande, para que a corrente que circule pela pele do nosso dedo quando pressionamos seja de alguns microamperes. Em estado de repouso vamos ter um estado alto na entrada do monoastável, terminal 2 de U1A, e na saída do mesmo, terminal 4 de U1B, vamos ter um nível baixo. A báscula terá a sua saída que a nível baixo, e assim os diodos LED de saída estarão apagados. A rede R3C2 é encarregada de dar reset à báscula, assegurando que quando conectemos a alimentação à saída, que não esteja ativa. Se colocarmos o dedo entre a T63 e a T64, a entrada do monoastável passa a nível baixo, de forma que se ativa este e a sua saída passa a nível alto. Esta mudança de nível fará com que a báscula T mude a sua saída ativa e os LEDs se iluminem. Experimentos. Agora é o momento de comprovar algum dos efeitos dos que falamos antes. Em primeiro lugar, podemos eliminar o monoastável conectando diretamente a entrada CLK ao terminal T63. Veremos que há vezes que ao tocar com o dedo, embora também dependa da umidade da nossa pele, o LED não muda de estado. Também podemos ativar o monoastável provocando um curto-circuito com um fio nos dois terminais de entrada. Se tirarmos a rede R3C2 e conectamos o terminal 4 do U2A ao negativo de alimentação, é possível que em algumas ocasiões, ao conectar a alimentação, os LED fiquem acesos. Esse aqui é o digital 27, báscula sensível ao tato. Aqui eu fazendo experiência só com 4027, que esse aqui eu não conheço direito não. Aí eu só sei que você tem que colocar os dois J e o K no positivo e o 7 R7 no negativo, sendo que o R7 tem que ter uma resistência alta para ter entrar pouca carga, né?
Então aqui eu liguei até os dois que são a saída, né? Então se você colocar no negativo ele inverte, que eu estou dando, tá vendo? Essa tomadinha aqui é do pino 3, que é o clock. Então cada vez que eu clico no negativo, é como se fosse um botão, tá vendo? Agora eu vou fazer essa mesma coisa com essa experiência que você tem que colocar o 4011 para disparar com o dedo, né? Você só vai tocar e ele vai trocar essa. Só que nesse outro não tem dois LEDs, né? Eu estou botando porque querendo mostrar que são duas saídas, mas uma é invertida. Então sempre que uma estiver ligada, a outra vai estar desligada. Eu botei os dois só para poder acompanhar. Então vamos montar o outro. Eu acabei de descobrir que tem que ser 9 volts, senão ele não pega. Olha lá como é que ele pega. Pega bem fácil.